Lídia, eu quero convidar você a continuar conosco, porque nós vamos agora entrevistar a vice-governadora do estado do Piauí, a vice-governadora Regina Souza, que já está aqui conosco e vai falar a respeito de administração e de outros assuntos também. Vice-governadora, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde aos telespectadores da TV Cidade Verde. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, vice-governadora. Queria começar perguntando para a senhora sobre essa postura que o PT precisa ter em relação a esse diálogo que tem com os partidos aliados. Existem esses estresses nas eleições municipais? Como é que o PT deve harmonizar e dialogar sobre isso? Olha, conflito sempre existiu, né, minha gente? Não é a primeira vez que a gente vai disputar uma eleição, desde que o conflito não seja armado. Tá bom, é respeitoso, a disputa é respeitosa, porque não pode também querer, nenhum partido querer abafar o outro. Não pode, todo partido tem direito, como o Assis falou, de querer se fortalecer. E se só se fortalece disputando. Não tem partido que se fortaleça de carona, é difícil, né? Principalmente quando alguns querem que o PT seja só carona. Nunca querem que o PT venha para ser o caroneiro. Né? Então, vai ter problema em alguns lugares? Tem. Agora, é na conversa, a gente já resolveu muito isso. Nós tivemos Picos, por exemplo, que é talvez o mais citado. Né? Não é justo, eu sei que quando ele disse que ficou prejudicado é porque o governador foi lá. Agora, é justo pedir para o governador não ir e o senador Ciro ir? Se os dois combinassem, nenhum dos dois vai lá, aí tudo bem. Ele disse a nós aqui que foram obras que foram feitas perto da eleição. Obras são feitas em todo o estado. Então, ele também, como um aliado nosso, ele levou obras para muitos municípios, também através do governo do estado, né? E tem a força dele, claro. Então, não adianta dizer, a eleição não vai ter conflito. Tem, agora a gente ser respeitoso, a gente não agredir para a convivência continuar depois da eleição. A base aliada sobrevive a essa campanha eleitoral municipal? Eu acho que sobrevive. Claro, já tem muita gente já trabalhando em 2022, aí já é outra história, né? As pessoas, quando começam a trabalhar, antecipar a eleição em 2022, a tendência é se afastar porque quer marcar posição. Mas é o caso do Progressistas, governador? Eu acho que o senador Ciro eu acho que ele está em campanha. Ninguém não pode negar que está em campanha para 22. Inclusive, algumas ações, algumas palavras, algumas coisas, a gente percebe isso. Mas não tem briga ainda. O PP está no governo, a convivência é boa. Pode ter, quem sabe. Ela está dizendo, se tiver polidez, se tiver juízo, todo mundo vai dialogar sem brigar. Eu digo assim, o conflito pode existir, desde que não seja conflito evitar armado. Antecipar a briga. Não antecipar a eleição de 2022 também, eu acho que é uma prudência. É prudente não antecipar. Disputa 2020 do jeito que tem que disputar. Ele tem todo o direito de ter os candidatos dele e o PT também, principalmente num contexto novo de eleição, que é a história de não ter coligação. Imagina, em Teresina, por exemplo, 40 e tantos candidatos sem um cabeça assim, que eu digo sempre assim, uns pintinhos sem galinha para abrir as asas. Então, a senhora acha que a candidatura em Teresina é caminho sem volta? Para mim é caminho sem volta e no partido isso é pacífico, até porque não tem ninguém no partido fazendo conflito. Né? Então, não menospreze o Fábio Novo. O Fábio Novo, eu digo assim, é perigoso. Ele tem estratégia, é um estrategista, é um cara leve, é um cara criativo e ele vai fazer bonito, viu? Você pode ter certeza, ninguém menospreza. Só falo nos dois que estão na frente da pesquisa, mas nós ainda estamos em janeiro, então tem que ter respeito pela candidatura do Fábio, que para mim é irreversível. Vamos com Lídia Brito no cidadeverde.com. Boa tarde, vice-governadora. Governadora, o PT poderia, em 2022, apoiar um candidato que não seja do partido, como, por exemplo, o senador Marcelo Castro? Não quero antecipar essa discussão, gente. Eu juro que eu me nego a antecipar essa discussão. Não é que eu esteja com ciúme, que o que não. O PT já apoiou, né? Apoiou o Wilson Martins. Nós não ficamos nem na vice com o Wilson Martins e a gente apoiou. Mas o 22 vai estar aí no governo. Então, agora é o futuro. E a senhora? O momento atual, a conjuntura atual é eleição 2020. Então, vamos ficar nela. Eu acho um desserviço, né, antecipar essa discussão, trazer essa discussão para agora. Mesmo que se trate da senhora como protagonista nesse cenário? Mesmo que se trate, eu tenho uma caminhada para fazer ainda. São 3 anos de caminhada para fazer. Não tem, acho que o partido ainda não tocou nesse assunto. Né? Nem eu permito que se fale desse assunto agora. Vamos fortalecer nosso partido. Nós estamos disputando uma eleição com novas regras que, em algum lugar, o PT vai ficar prejudicado, porque não se acostumou a criar muita liderança para disputar, então agora tem dificuldade de formar uma chapa, não vai mais ter coligação.
Municípios menores sempre têm dificuldade, porque sempre é assim, era uma coligação onde o PT elegia 1, 2. Então, agora ele vai ter que ter uma chapa para disputar, para eleger também vereadores. A senhora prevê redução no número de vereadores do Partido dos Trabalhadores nessas próximas eleições? Não, talvez não. A gente pode perder alguns e ganhar em outros lugares. Você viu que a gente sempre defendeu chapa pura. Inclusive, na eleição estadual passada, a grande discussão foi a questão da chapa pura. Porque nós dizíamos que fazíamos 7 com chapa pura e a gente acha que fazia. Então, em alguns lugares, faz acrescer a possibilidade do PT. O Elivaldo trouxe agora há pouco a história da reunião do prefeito Firmino Filho com a sua base, a base de sustentação, e falou que o nome do candidato deve sair de acordo com o perfil do adversário. Se ele olhar para o perfil de Fábio Novo, qual deve ser o perfil do candidato que ele deve trazer para uma confrontação com o Fábio Novo? Eu não sei bem o que ele quis dizer com isso, se ele quer um batedor, se ele quer né? Batedor também. Um batedor ou um debatedor? O Fábio sabe bater. Agora o Fábio, como ele é muito polido, ele bate sutilmente quem quiser que entenda a batida. Eu ouvi a entrevista dele, inclusive, ele já começa assim, ele joga assim, umas coisas que precisa também que a pessoa preste bem atenção ao que ele diz. Mas eu acho que o Fábio vai se fixar em ser conhecido nessa cidade, né? Mostrar o trabalho dele. Tem muita gente, secretário de Cultura. Cultura é instrumento de desenvolvimento. Quem não valoriza a cultura está equivocado. Então, o Fábio foi bom na cultura, vai ser bom em qualquer área. Então, ele vai debater de igual para igual, com certeza. Ele é muito bom de debate. Não vai para a baixaria, eu tenho certeza que não vai. Né? Então, o prefeito não vai ter um adversário, vai ter vários adversários. Acho que pela primeira vez vai ter uma eleição em Teresina com adversários competitivos, porque geralmente era só a prefeitura com um mais forte e os outros só eram coadjuvantes, né? Então, agora não, ele vai ter pessoas candidatas à altura. Agora, por falar em andanças Piauí afora, como estão as suas? Parece que deram uma trégua aí nos últimos dias, semanas. Não, mas mesmo em dezembro eu fiz as comunidades quilombolas lá de São Raimundo Nonato, né? Fui lá levando serviços e levando debate, fazendo debate inclusive sobre a mineração que está chegando lá, está causando alguns conflitos. Então, janeiro é que eu ainda não fiz assim, eu fui em Piripiri para resolver a questão das terras indígenas já agora esse ano, já resolvemos lá, estamos com... Agora passei para o intérprete, né? Passou a minha fase de negociação e agora porque nós fizemos a lei de reconhecimento da população indígena. Então agora é trabalhar a questão da terra, a gente já viu terras lá para comprar. Lá há comunidades indígenas? Sim, reconhecidas já, os antropólogos, e agora o governo mandou a lei de reconhecimento, que era uma exigência, inclusive, que as entidades internacionais faziam, de ter uma lei reconhecendo os povos indígenas do Piauí. Então, eu já fiz essa viagem, assim, agora deu uma parada, assim, por um probleminha de idade, né? Mas eu tenho um probleminha aqui na articulação, o médico diz, dá uma paradinha aí, 30 dias, mas em fevereiro eu retomo, né? Vou à Serra do Inácio para lançar cisternas já. A senhora já esteve lá no ano passado, né? Eu tive 2 vezes lá, né? Fui lá conhecer umas comunidades que vivem numa situação de pobreza extrema, que a gente não imaginava, em cima de uma serra que pouca gente vai, né? A gente teve discussões com as prefeituras para ver se dá mais assistência lá, porque nem ninguém sobe, nem ninguém desce. Eles não descem porque não tem nem transporte para eles descerem para a cidade. Então, você tem uma ideia, o cartão Bolsa Família deles, os que têm, muitos não tinham, mas a Defensoria já tomou a frente nesse caso, já está resolvendo, mas o cartão fica lá embaixo e a pessoa que faz as compras vai deixar lá e essa pessoa, para eles, é um deus, porque é o que tem coragem de subir a serra e deixar as compras deles lá. Para você ter uma ideia assim, do tamanho. A água lá era uma cisterna que o carro-pipa vai encher de 15 dias para 10 famílias. E famílias grandes, lá não tem ninguém com menos de 5 filhos. Então, é muito precário. Então, a gente foi, depois eu mandei a Páscoa dele, consegui mobilizar meus amigos aí, um caminhão de alimentos foram encaminhados na Páscoa. Depois eu fui lá em maio, fazer o dia de cidadania, levei todos, cartório, inclusive cartório foi lá se instalar. Dom Plínio emprestou lá a internet dele para a gente, lá que é móvel, e a gente fez um dia, pra você ter uma ideia, 89 certidões de nascimento nós fizemos num dia. Então, o que significa um pessoal que não existia, apesar de uma empresa grande ter colocado lá 98 torres eólicas, mas não enxergou aquele povo lá embaixo. E a gente está também nessa discussão com as empresas de deixar um legado social
Deixar um legado social para essas pessoas, porque as pessoas não são donas daquela terra. Se elas fossem, estavam feitas, porque é muito dinheiro por cada torre, mas o dono da terra é outro que ninguém sabe nem quem é, nem eles sabem quem é. Eles moram lá em cima daquela serra toda a vida, com a família, acho até que, se for olhar, deve ser uma comunidade tradicional, porque eles nunca saíram de lá. Mas então a gente está fazendo agora, vou lançar a ordem de serviço das cisternas, 150 cisternas de 52 mil litros, que é para beber e cultivar. Já fizemos a licitação, está tudo pronto para lançar a ordem de serviço. E vou instalar também a biblioteca para as crianças, numa escolinha que tem lá, uma biblioteca infantil, uma escolinha que nos acolheu lá na época que nós fomos fazer o trabalho lá. Então, estou retomando as minhas andanças. Eu me propus a discutir pobreza no Piauí. O pessoal da população de rua, nós já estamos no encaminhamento do albergamento deles, de construir o albergue ali na Vila Operária. Ali na Vila Operária, a gente vai, com a pastoral, com a Igreja Católica, que já tem o espaço lá, a gente vai reformar. Tem pessoas voluntárias que vão fazer cada uma parte, um vai fazer a cozinha, outro vai fazer o refeitório, e a gente vai construindo para fazer o albergamento, para ter sala de aula, para ter ambulatório, para ter sala de oficinas e apoio psicossocial para esse povo da rua. Vamos com Lídia Brito no cidadeverde.com. Governadora, falando ainda da pré-candidatura de Fábio Novo, a senhora defende que o vice-indicado possa ser uma mulher? É uma coisa boa, inclusive é uma exigência da sociedade, né? Que as mulheres participem da política, e acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo isso, os partidos estão entendendo, e será muito bom da gente encontrar, vai se discutir quem vem conosco, né? Porque já que a gente... O PCdoB garante que estará. Vai ter candidatura cabeça, é certo que se tem aliados, é importante que o aliado também participe da chapa, e se for mulher, mais motivação a gente vai ter para trabalhar, para andar. Nossa militância de mulheres é muito aguerrida e com certeza vai ser uma campanha muito bonita do Fábio. Quando esteve aqui conosco, o secretário Kleber Montezuma, do município, disse que as candidaturas dos partidos que fazem parte da base de sustentação ao governo aqui em Teresina, Fábio Abreu, Georgiano, Fábio Novo e até Doutor Pessoa, seriam candidaturas com o apoio e o incentivo do Palácio de Karnak. Ele tratou até como uma espécie de candidaturas laranjas, algo assim. Como é que a senhora avalia esse tipo de declaração, a percepção? Esses partidos vão para montar juntos uma estratégia, embora estejam saindo separados? Não acredito não. Eu acredito em partidos, eu acredito que sociedade forte e democrática se faz com partidos fortes e democráticos. Então, quando eu ouço uma pessoa dizer, eu vou ser candidato, seja para o partido, que partido for, eu fico triste, porque eu acho que a gente tem que fortalecer os partidos. Não são as pessoas, por isso que a sociedade brasileira é atrasada em tudo. Nós estamos aí como... Nós vimos a Finlândia, que é obrigatório lá, o ministério, 24 ministros, 12 homens e 12 mulheres. A Espanha acabou de fazer a mesma coisa, porque lá tem lei já nesse sentido. Então, tem que fortalecer esse segmento, tem que fortalecer os partidos, para poder ter democracia forte nesse país. Então, não é laranja, é que a base é grande e os partidos têm direito e devem se respeitar e respeitar os outros partidos. Então, acho que o partido tem o direito de lançar suas candidaturas para fortalecer seus partidos, vão estar contribuindo com o país. O PSDB, especialmente o prefeito Firmino Filho, tem revelado o desejo, o interesse e até a estratégia de, na campanha eleitoral de Teresina, estabelecer uma espécie de comparação de modelos entre o de Teresina, de responsabilidade tucana, e o do Estado, sob a batuta do PT. O PT está preparado para esse embate em relação a modelos administrativos de Teresina e do Estado? Se criou um mito de modelo administrativo de Teresina, sim. Teresina tem coisas boas, tem. Agora o Estado ajudou muito também. O governo federal de Lula e Dilma, isso o seu Firmino dizia, só pegar as tascas dele, então ele não vai poder negar. Ele dizia que era muito mais bem atendido no governo do Lula e da Dilma. Então, sempre tem coisas. Se você for olhar para o ponto estaiado, é bem pouquinha a participação da prefeitura. Mais tem o governo federal e o governo do Estado. A prefeitura em terceiro em recurso ali. Então, foi sempre uma solidariedade, foi sempre uma convivência boa. Não sei por que ele está assim. Estou achando ele meio estranho, inclusive. Estranho? Ele está mais agressivo, está assim... Ele não era assim, o Firmino, né? Na campanha, tudo bem. 3 meses de campanha, 2 meses, ele era aquela pessoa, né, do debate. Mas, assim, muito cedo ele começou assim, a ser mais agressivo. Ele mudou? Eu acho que mudou, mas eu espero que ele volte ao que ele era, que era bem melhor. Então, né, teve toda uma convivência administrativa com o governo do Estado para comparar, porque a Teresina, tudo bem, Teresina
tem algumas coisas, tem coisas boas, mas tem coisas ruins também. É só olhar na periferia dessa cidade que você vai ver o que falta nessa cidade. E a gente vai trabalhar em cima do que falta, né? Em cima do que já está feito, não. Lídia Brito, do CidadeVerde.com. Governadora, a senhora falava da sua atuação mais voltada para as áreas sociais. Qual é a dificuldade de se fazer política social no Estado quando o governo federal tem uma posição bem diferente do governo petista quando o assunto é política social? Olha, é claro que fica mais difícil. O Piauí perdeu 8 mil Bolsas Famílias, né? Então, só aí já mostra o desmonte de uma política, porque essas 8 mil pessoas certamente não ficaram ricas. Boa parte, uma boa parte não, mas uma parte eles entregam realmente o cartão porque conseguiram, mas nesse momento de crise que nós estamos vivendo, de desemprego, as pessoas não ficaram em melhor situação para perder o Bolsa Família. Eles vão tirando, inclusive, uma estratégia bem marota de... Ele tirou muita gente do Bolsa Família, aí com esse dinheiro, esse mesmo dinheiro que ele tirou, ele pagou o 13º da Bolsa Família para poder ganhar ponto com as pessoas, porque quem recebeu não está preocupado com quem não foi tirado, mas foi com o dinheiro que tirou de um que deu para o outro. Então, isso não é política séria, não. Então, a gente convive com algumas coisas, é preciso conviver diplomaticamente. Infelizmente, o governo federal tem um bando de militante de rede social que, do jeito que se comporta nas redes sociais, querem se comportar na diplomacia, na relação com os estados e os municípios. Então, isso é ruim, né? Só ver o que está acontecendo, a lambança que está acontecendo aí na educação, no Enem principalmente, culminou no Enem, mas já vinha naquela de desmonte das universidades, e agora o Enem que está aí correndo risco, inclusive, né? Muita gente pedindo anulação porque foi muito erro. Imagina você botar uma pessoa aprovada num lugar e num curso que ela não se inscreveu. Então, isso é terrível, significa desleixo desse governo, que eu espero que melhore. Eu não torço para o pior, não. Eu quero é que melhore. Tá certo. Eu quero agradecer a senhora, vice-governadora Regina Souza. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Obrigada a vocês. Obrigado por ter vindo. Boa tarde.